Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Uma Vida com Deus. E o título dessa primeira semana é Nossa Vida está oculta com Cristo em Deus. O título da terça-feira, A Escada que une a terra ao céu. E o versículo, João 1,51. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, pois o Senhor é aquele que liga o céu à terra. Por tua causa, Senhor, nós podemos hoje ter acesso a tudo o que é espiritual, ter acesso às tuas riquezas. Nesse dia, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Senhor, que é o resplendor da glória de Deus, trouxe Deus para nós, nos mostrou o seu coração, pois o Senhor saiu do coração do Pai. E hoje, após ter passado pela morte e ressurreição, após ter sido glorificado, o Senhor tem conduzido muitos filhos à glória. Obrigado, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer tudo o que o Senhor tem feito, tudo o que o Senhor fez na nossa vida, mudando a nossa sorte, o nosso destino. Hoje, Senhor, nós queremos mergulhar em Ti, estar em Ti, totalmente imersos na Tua pessoa, na Tua palavra, para que cada dia nós Te conheçamos mais, para que cada dia nós conheçamos a Tua vontade, para que cada dia nós neguemos mais a nós mesmos, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Esse é o desejo do nosso coração, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa terça-feira, o título é A Escada que une a terra ao céu. E essa passagem é mencionada 2 vezes nas Escrituras. A primeira, no sonho de Jacó, enquanto ele fugia de Esaú, seu irmão. Na segunda, o próprio Senhor Jesus, enquanto falava com Natanael, citou esse versículo nessa passagem. Eu quero começar, irmãos, lendo na página 10, o 3º parágrafo, porque é algo que nós precisamos entender, é algo que nós precisamos tocar. Veja, por que Cristo é a palavra? Antes, João, no seu evangelho, deixa eu só tocar nesse ponto antes de ler o parágrafo. João, no seu evangelho, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio não é o princípio de Gênesis, na recriação de todas as coisas, não é? Esse princípio, irmãos, é o princípio antes da criação de tudo. Antes que qualquer coisa fosse criada, o Senhor, o Filho, até então o Filho unigênito, ele era a palavra. Eu acho muito interessante como o João Ferreira de Almeida e outras traduções, eles citam esse versículo, eles traduzem, esse versículo, esse trecho, não meramente como palavra, mas como o verbo. Por que eu digo isso? Porque há uma diferença. Se você vê no português, há uma diferença entre palavra e verbo. E essa diferença se aplica muito bem ao Senhor Jesus. Palavra, irmãos, pode ser qualquer coisa. Mas o verbo é tudo aquilo que está em ação. Então, quando você aplica uma ação, você tem um verbo. Isso porque o Senhor, ele não é uma palavra estática. O Senhor, como a palavra, como o verbo, ele é aquele pelo qual Deus criou todas as coisas. E hoje é essa palavra, esse verbo que Deus, entre aspas, utiliza para fazer a sua obra. Então, tenha sempre em mente, a palavra de Deus ela não está parada, não é estática. A palavra de Deus, irmãos, ela está criando as coisas ainda, principalmente quando nós recebemos a palavra de Deus para dentro de nós. Ela gera aquilo que não havia em nós. Ela infunde a glória de Deus em nós. Ela mata
ela destrói aquilo que não é de Deus. Então, por isso, temos sempre que receber a palavra, estar conectados à palavra de Deus. Então, veja também, agora sim, na página 10, outro ponto muito importante, veja. E por que Cristo é a palavra? Porque a palavra é para comunicação. Deus, Pai, planejou criar a terra, mas antes de criá-la, Ele preparou seu próprio Filho para ser o centro de comunicação entre o céu e a terra. Vejamos dois textos bíblicos que explicam como ocorre essa comunicação. O primeiro texto está no Evangelho de João. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na eternidade sem início, a palavra era o Filho unigênito de Deus, mas agora ela se fez carne e se tornou o Filho do Homem. Por que Deus enviou seu Filho unigênito à terra? Porque ele queria ter uma conexão com a terra. Então Jesus tornou-se o Filho do Homem para haver essa comunicação entre o céu e a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho do Homem, pois o céu se lhe abrira. Tudo isso revela que a comunicação com o céu está acessível a nós por meio de Cristo. O versículo citado não menciona que os anjos desciam e subiam, mas sim que subiam e desciam. Pois agora Jesus, o Filho do Homem, é o ponto de partida da terra para o céu. Depois nós vamos para o sonho de Jacó. O sonho de Jacó, irmãos, ele estava fugindo de Esaú, seu irmão. E em Gênesis 28, a partir do versículo 11, diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aí, irmãos, Jacó ouviu o próprio Senhor falando com ele. Diz que perto dele estava o Senhor, ele disse, e aí o Senhor reforçou a promessa que ele havia feito a Abraão e a Isaque a respeito da terra em que Jacó estava. E quando Jacó despertou, no versículo 16, ele despertou Jacó do seu sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Isso tudo, irmãos, é muito emblemático, é muito significativo para nós. Porque você vê a pedra sendo erigida como uma coluna, e aí Jacó vai e entorna azeite. Paulo fala o quê para Timóteo? Que a casa de Deus, a igreja, é a coluna e a base, o baluarte da verdade. E talvez você nunca tenha prestado muita atenção nisso, mas perceba, querido irmão, querida irmã, quando Jacó acorda, ele olha para o lugar e fala: isso aqui é a casa de Deus, esse lugar. Na verdade, irmãos, isso faz referência à igreja. Por quê? Quando Paulo fala para Timóteo, para que se eu tardar, 1 Timóteo 3,15, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Ele mostra, depois ele fala: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele fala do Senhor, ele fala do mistério da piedade, ele fala da igreja. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja é o lugar, é a porta do céu, é o lugar que está recebendo a verdade. Porque ele diz: a igreja, casa de Deus, coluna e base da verdade. O que é a verdade? A verdade, irmãos, é a própria palavra de Deus. Então, note outra coisa nesses dois trechos.
fala dos anjos, não é? Subindo e descendo. Você sabe, a palavra anjo, principalmente no grego, ela é o sentido de mensageiro. A própria palavra evangelho tem o sentido de boas novas ou boa mensagem. E em Apocalipse nós vemos os anjos em cada igreja, que nós sabemos não representam anjos de verdade, mas mensageiros, aqueles que são confiáveis para receber e transmitir a palavra de Deus para as igrejas. Então, tudo é feito, irmãos. A ligação toda é feita através de Cristo. E hoje, irmãos, na igreja, nós recebemos do alto até essa terra a verdade, a palavra de Deus. Nós podemos subir, por isso que Paulo fala, você pode buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque agora nós temos uma escada que liga a terra ao céu. Você sobe e busca as coisas lá do alto, mas isso não fica só com você. Você também transmite isso à igreja, aos irmãos. É assim que a igreja vai sendo edificada. Quando o Senhor falou em Mateus 16 sobre a igreja, se você perceber bem, irmãos, você vai ver esse cenário também. E na época, principalmente quando nós estudamos o livro de Mateus, fica muito claro o seguinte: a igreja ela é edificada através da revelação de Cristo. Você tem o mesmo princípio ali nas igrejas de Apocalipse. A revelação, a carta chega para o anjo. Então a função, irmãos, desses é o quê? Que é a nossa função também. É nós aprendermos, irmãos, a subir e descer por essa escada maravilhosa que é o Filho de Deus. A palavra que nós recebemos, irmãos, a palavra profética, ela vem para edificar a igreja. A palavra é, como está dizendo aqui, é a comunicação de Deus. Não é qualquer palavra, não é como uma palavra, um livro escrito, não. É a palavra, irmãos, que é capaz de gerar vida, edificar a igreja. Não ache aqui que o Senhor se referia, principalmente quando ele falava no Evangelho de João a Natanael, não ache que ele se referia simplesmente aos anjos de Deus. Pelo contrário, os anjos de Deus, eles serviam no Antigo Testamento, principalmente, como mensageiros. E você vê o Senhor Jesus no Antigo Testamento, em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus sendo descrito como um anjo forte, um outro anjo. Por quê? Porque é o principal mensageiro de Deus, aquele que revela aquilo que é celestial. O que o Senhor falou para Pedro? O Senhor falou: você, Pedro, você é uma pedra. E essa pedra, eu sou a rocha. É sobre a rocha que a igreja é edificada, mas a igreja é edificada com pedras que vivem. Entorna azeite, não é? Representando o Espírito. Semana passada nós vimos sobre o óleo sagrado, que agora tem as especiarias, não é? Então veja, tudo isso, irmãos, está relacionado com a edificação da igreja, que é feita através da palavra. Mas lembre-se da revelação da palavra. Se não há revelação, irmãos, nós ficamos perdidos. Por isso o Senhor pergunta para os discípulos em Mateus 16, quem o povo diz que eu sou? O povo tinha uma visão a respeito do Senhor, mas não tinha revelação. Da mesma forma, irmãos, os próprios discípulos ficaram temerosos em falar, até que o Pai deu a revelação para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele é essa escada que une o céu à terra. E aí depois, o que o Senhor revelou? Revelou a igreja, que é a casa de Deus. Então essa escada que une o céu e a terra, hoje, irmãos, está onde? Está na igreja. A revelação vem para quem? Vem para a igreja. Deus não vai revelar as coisas para o mundo, para os gentios. É para a igreja. E na igreja, irmãos, Deus tem os seus mensageiros, seus anjos, aqueles que recebem a revelação e transmitem. Por um lado, irmãos, nós temos a palavra profética nos trazendo tantas coisas dos céus. Por outro lado, irmãos, nós mesmos, nós não podemos nos esconder. Nós mesmos precisamos ser mensageiros, levando essa palavra, levando a revelação para outras pessoas, para que outras pessoas também possam enxergar essa escada
que liga a terra ao céu, para que elas também possam receber a palavra de Deus, para que elas também possam se tornar essas pedras para a edificação da igreja. É por isso que o Senhor fala para Natanael. Veja, no trecho de João capítulo 1, o Senhor viu Natanael se aproximar, versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí Natanael perguntou: mas de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Sabe, irmãos, alguma coisa aconteceu debaixo dessa figueira. Talvez Natanael estivesse fazendo uma oração, eu não sei, porque a expressão de Natanael, a exclamação dele, irmãos, não é algo normal. Qualquer um poderia ter visto ele embaixo da figueira, mas ele exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Talvez Natanael estivesse orando, pedindo revelação, e aqui ele encontrou revelação. E aí o Senhor fala para ele, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por quê? O céu aberto, porque agora a palavra se tornou carne. Então a palavra de Deus os mistérios de Deus agora podem ser revelados, irmãos. Nós temos o Espírito agora. Veja quanta riqueza. E tudo isso, eu vou repetir, aonde está? Está na igreja, que é a casa de Deus, como Jacó viu aquele lugar como a casa de Deus é a igreja, que é a coluna e a base da verdade, é onde a verdade é recebida e exposta, transmitida para as pessoas. Quando elas olham para a igreja, irmãos, o que elas devem ver? Elas devem ver exatamente o que o Senhor falou: uma escada que liga a terra ao céu. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.